Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula então de alterações patológicas da consciência. Eu resolvi ir falando aqui com vocês para eu poder dar um pouco de exemplo nessa fase aqui agora, tá? Do nosso estudo. Vou mostrar para vocês como que tá aqui no meu computador. Eu vou enviar para vocês esses slides, tá? Eu fiz um slide para demonstrar e eu poder dar alguns exemplos para vocês dessas alterações patológicas da consciência, ok? Olha aí o slide. Então vejam que eu coloquei aqui alterações patológicas da consciência e a primeira é a obnubilação ou turvação da consciência. Como que essa obnubilação ou turvação da consciência vai se demonstrar no paciente? Olha o que eu coloquei aqui, rebaixamento moderado. Quer dizer que você vai ter no paciente um rebaixamento bem moderado da consciência, diminuição das sensações. O paciente ele vai começar a ter assim, uma diminuição da consciência e as sensações vão ficar um pouco mais difíceis de serem apreendidas, entende? Então ele não vai saber direito se tá frio, se tá quente, ele tá bem ainda, né? Tonto, não está muito ligado no que está acontecendo. A outra lentidão, uma outra característica, né? Lentidão da compreensão, é quando aquele paciente tá naquele estado de turvação e a pessoa fala com ele, levanta e ele, oi, né? E onde você tá? E ele, onde eu tô? Não sei nem se eu tô, né? O paciente está bem confuso, mas é um nível moderado. E a dificuldade de concentração. Então, quer dizer, nesse nível, o paciente não consegue estudar, o paciente não consegue fazer muita coisa que dependa de concentração. Então, sabe quando você acorda, alguém te acordou no meio do seu sono lá e você vem assim, todo confuso, a pessoa tá querendo falar com você, acabou de te acordar, você tá meio tonto ainda, não sabe nem quantas horas são, ou seja, tá vendo? Não consegue perceber muito bem o tempo, não sabe, né, como você está se sentindo ainda, parece que você está meio tonto, ou seja, a sensação tá um pouco confusa, a sensação até interna, né, do nível interno tá um pouco confusa, e a pessoa começa a falar com você, abre a porta pra mim, eu tô te chamando aqui, abre a porta pra mim, você fica, abrir a porta, que porta? Você ainda não tá muito consciente, então é um nível moderado, tá? De alteração da consciência, é um certo rebaixamento da consciência. Porque vocês vão ver que quanto à questão da consciência, a gente vê sobre os níveis de rebaixamento, é assim que a gente mede, tá bom? Essa que é a turvação ou obnubilação da consciência, são essas características. E eu fiz um outro slide que eu vou mostrar para vocês aqui, que são mais dois temas de alteração da consciência, que é o sopor e o coma, tá? Vou mostrar para vocês o slide, depois eu vou vir aqui falando as características, olha aí. Tá vendo? Então, eu vou ler aqui para vocês que o paciente no sopor, ele só pode ser acordado por estímulo doloroso. Esse estado de sopor, o paciente ele tá muito sonolento mesmo. Sonolento a gente diz, né, porque ele fica assim, você fica com um estágio alterado de consciência como se estivesse num sono muito profundo, mas é um estágio alterado da consciência. Então, ele só consegue, olha, ter um acordar, um despertar se você fizer um estímulo doloroso nele. Ô, acorda aí, olha só, né? Então, você tem essa sensação e você tem uma dificuldade de ação espontânea. Ou seja, o paciente ele não vai estar ativo, ele não vai conseguir fazer o que você pede, ele vai estar muito rebaixado, que a gente chama de rebaixamento de nível da consciência. Então, o sopor, né, a obnubilação, ela é um nível médio de rebaixamento de consciência, o sopor um nível mais profundo de rebaixamento da consciência, tá? Onde o indivíduo não tem como nem ter uma ação, uma atitude por si só, tá? Espontânea, ele não levanta e faz nada. Ele precisa de muito estímulo para ele acordar e tudo mais, ele está bem rebaixado no nível da consciência. O que faz isso, Nayara? Graves infecções levam ao sopor, tá? Esse estado mais rebaixado de consciência.
questões de problemas, né, psicopatologias mesmo neurológicas, traumas neurológicos, né, TCS, que são traumas cranianos, né? Então, esses traumas, assim, que fazem a pessoa perder a consciência, a pessoa pode estar no nível de sopor, que é um nível mais rebaixado mesmo, tá? Então, trauma crânioencefálico, acidente que a pessoa tenha batido a cabeça, tenha feito um trauma crânioencefálico, tá? Isso faz com que a pessoa fique nesse estágio de sopor, ela tá com a consciência bem rebaixada. Agora, nós temos o outro que você viu aqui, que é o coma, né? Que eu coloquei aqui, que é o mais profundo do rebaixamento da consciência. E coloquei um outro aqui dizendo que ele não é possível, nele, né, no coma, não é possível nenhuma atividade consciente voluntária. Ou seja, no coma, o indivíduo está muito rebaixado mesmo. No coma, a pessoa ela não atende a nenhum tipo de estímulo de voz, estímulo de puxar, de acordar, ela não vai acordar. No coma, é um estado em que o indivíduo ele não vai acordar facilmente, ele vai responder apenas a estímulos mesmo físicos, a estímulos mesmo assim de mexer com a unha, né, aqui na cutícula, onde o corpo é que vai reagir à dor, né, às sensações de dor. Mas o coma, ele tem 4 níveis. O coma, ele vai de um nível mais superficial até um nível bem mais profundo. Então, dependendo do nível do coma, o indivíduo ele não vai atender nem a estímulos dolorosos. Aí a gente chega num outro nível de coma, né, que pode estar levando a pessoa até a um estado mais grave, de até chegando à morte, quando você chega a esses níveis, tá? Então, o coma é onde a pessoa está lá, não consegue nem respirar direito, ou seja, todo o sistema também, né, simpático, parasimpático não estão funcionando corretamente. Precisa de suporte médico, precisa de suporte ventilatório, né? Porque a respiração já não mantém muito bem, a pressão também não está boa, porque não equilibra mais, a temperatura também pode não estar correta. Então, o coma ele é muito grave. E dentro do coma, que já é uma alteração grave de consciência, você ainda tem níveis para você medir. Que nível está esse coma? Os médicos medem isso, né? Então, o coma, ele está em que nível de coma? Para você saber a gravidade desse paciente, para você saber como que o paciente está reagindo também às medicações, ao suporte, né? O suporte técnico ali de manutenção de vida, tá? Você vê muitos pacientes em coma onde? No CTIs, não é isso? Então, você pode ter o paciente em torpor, né? Lá ainda mesmo